A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Seja bem-vindo nesse canal para ouvir a verdadeira palavra do Senhor, a verdadeira palavra que está no livro sagrado, a Bíblia Sagrada. Irmãos e irmãs, eu quero agradecer a você que está nos acompanhando no canal, que é inscrito. E irmão e irmã que você não é inscrito, inscreva-se, ative os sininhos, deixa o joinha para que o YouTube expanda esse vídeo para mais pessoas, para mais almas que necessitam ouvir da Santa Palavra. E também que necessita abrir os olhos. Todos nós temos que vigiar, né, irmãos? Todos nós temos que estar de olhos bem abertos. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês nesse vídeo. É uma coisa que Deus falou comigo ontem e vou fazer aquilo que Ele me ordenou. Irmãos, para ser sincero, eu já estava quase largando tudo. Quase abandonando o canal, quase abandonando campanha, quase abandonando tudo, porque a luta espiritual, irmão, não é fácil. Irmão, para quem está na presença de Deus, para quem busca Deus, para quem quer servi-lo mesmo, com todo fervor. Irmão, você passa por uma luta espiritual, às vezes não é luta financeira, não é luta às vezes de algo na sua vida física. A luta espiritual é o inimigo lutando contra você, te batendo uma opressão. O inimigo ele vem botando pressão. E chega um momento que você não aguenta, que você está mal, que você quer largar tudo. E ontem eu cheguei em casa decidido de largar tudo. Falei, não, vou finalizar a campanha até o final do mês. E sexta eu prego lá na igreja onde eu congrego. E vou entregar a pregação sexta-feira e no final da campanha entrego, tem que entregar, excluo tudo, apaga tudo. E irmãos, deitei no meu sofá e comecei a fazer umas pesquisas, ler a palavra. E Deus falou comigo. E vocês vão entender o motivo que está acontecendo. Irmãos, o inimigo, ele está tão furioso para quem está na presença de Deus. Ele está tão furioso para quem busca Deus, que ele vai ocasionando uma pressão, sabe? Ele vai te lutando a maneira que você acha que é físico, você acha que não vai aguentar mais. E olha, irmão, para quem passou por isso, não é fácil. E comecei a ver umas coisas, umas pesquisas, né, irmão? Começando a correr atrás das coisas, porque quando a gente vai passar a palavra de Deus, nós meditamos na palavra. Você ora, você pede a Deus, você medita, ó, isso e aquilo. Então eu vou buscar a Deus para que Deus use-me na presença do Senhor e que passa a palavra, né? E a palavra de Deus hoje está em Mateus capítulo 7, versículo 15. Os falsos profetas. Eu vou ler esses versículos, tem mais livros aqui para serem falados nesse vídeo. Eu vou ler essa palavra e no decorrer do vídeo eu vou explicando o motivo do qual eu ter chegado até aqui. Com qual o intuito do que eu falei nos primeiros minutos do vídeo. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 diz assim, os falsos profetas. E do outro lado aí deve estar até pescando já o que deve ter acontecido, né, irmão? Vai, aguenta até o final do vídeo. Amém? Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas do espinheiro, ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte: está acontecendo uma situação dentro das igrejas. Você que está no caminho de Deus, você deve entender. E você que estava no caminho de Deus, talvez saiu da presença do Senhor, da casa do Senhor, da casa de oração, por esse motivo que também eu vou falar para você, irmãos. Irmãos, hoje nós estamos vendo a igreja num cenário de espetáculo. É cenário de quem está bem vestido, é cenário de quem quer cantar melhor, é cenário de quem quer falar um português bonito, e a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está onde? Né, irmãos? Chegamos na igreja, 70% louvor, 10% do aviso e mais uma enrolação, 5% dos dons de revelação e 5% da palavra de Deus. A palavra de Deus que é importante para o nosso fundamento, a palavra de Deus é o que nos alimenta espiritualmente. Irmãos, se vocês pararem para analisar, tem vídeos aí que eu estava analisando no YouTube, que são fake news, que usam da palavra de Deus em vão, estão criando uma ideologia que não existe, que distorce a palavra de Deus. Está tendo espírito de engano dentro das igrejas. Está tendo pessoas como está aqui, como se fossem ovelhas, mas por dentro são lobo, o inimigo, o espírito do engano está usando aquele irmão para te dar uma falsa, digamos assim, uma falsa conforto, um falso conforto dentro da igreja. Irmão, está ocorrendo de que as doutrinas antigamente das igrejas, eu era criança, eu ia na igreja com a minha mãe, principalmente nas pentecostais, aí a doutrina era rígida, você chegava às 7 horas na igreja, era oração, lia um pouquinho para lá por meditação, oração, era 3, 2 louvor no máximo, sabe, irmão? E a gente não estava nem aí se o cara ou a mulher cantava bem ou não, o que é importante é que ele canta para Deus, louva a Deus. E oração, palavra, meditava na palavra de novo, falava a palavra, e o servo de Deus que está no altar, entregando e o fogo descendo na casa de Deus, era lindo de ver. E oração, dom de revelação, oração. Terminou o culto, oração, mas era oração, não é oraçãozinha, oh meu Deus, o meu pai aqui, assim, não, era oração mesmo, era verdadeiro evangelho, dava até medo de você levantar, perdão, dava até medo de você levantar, pegar um copo d'água, de ir no banheiro e ser repreendido pelo pregador, ou ser repreendido por alguém, porque te prendia a atenção, o Espírito Santo se manifestava dentro da casa de Deus. Hoje não, irmão. Hoje, para iludir os irmãos, tem o espírito de engano, que está usando pessoas, irmão, você está desse jeito que você está, você aceita Jesus Cristo e está tudo certo, Deus perdoa. Dá uma falsa impressão de que o que acontece hoje no mundo, você pode levar lá para dentro e Deus, por ser misericordioso, Ele vai te perdoar e pronto. Não é assim, não, está errado. Irmão, não estou apontando o dedo para ninguém, cada um anda da maneira que quer, mas eu estou falando o que está acontecendo realmente dentro da casa de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmão, se tem a presença de Deus, que Deus falou comigo ontem, você não vai desistir. É isso que você vai mostrar para os meus filhos. É isso que você vai mostrar. E eu vou fazer porque Ele pediu. Eu sinto até o calor do Espírito Santo nesse momento. Irmão, é decepcionante, sabe? E o que acontece? Aí nós que estamos na presença de Deus, entregando a verdade, o que está na palavra, na palavra realmente, o inimigo ele fica doido e fala, não, isso aí vai perder as minhas almas que eu estou atrás, isso aí vai acabar, não, vamos
pressionar, vamos acabar com ele. É assim que acontece com quem está na presença de Deus. Tem irmão que está desanimando de pregar por causa da opressão do inimigo. E outra coisa que te desanima também, irmão, é você trabalhar ou viver com gente que é negativo. Às vezes você está trabalhando com um colega, desculpa, perdão da palavra, mas eu estou aqui para falar a verdade. Às vezes você está trabalhando com um colega que a vida dele é uma desgraça dentro da casa dele, perdão da palavra. E no outro dia o cara vai trabalhar com você com aquela preguiça, com aquela rondade que você chega bem só de você ver o cidadão, parece que passou para você, cara. Mas Deus nos dá autoridade de colocar por terra isso aí. Deus dá o discernimento de nós colocar por terra isso aí, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Em Jeremias 23, também fala sobre isso, irmãos. Em Jeremias 23, deixa eu procurar aqui. Oh, glória a Deus. Eu estava com ela na mão, que agora é Jeremias 23. Em Jeremias 23 diz aqui: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as fugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de toda a terra para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Aqui a palavra de Deus diz o quanto esses falsos profetas vêm desanimando já o ser humano, vêm desanimando as pessoas. A gente vê aí, irmãos, cada coisa vão entregando profecia que não existe, que é da carne. Perdão, que infelizmente eu tô com uma tosse que faz uns 15 dias que eu tô tossindo. Mas em nome de Deus vai cair por terra toda essa enfermidade. E isso que afasta as pessoas. Mas a própria palavra de Deus diz que vai enviar pastores que vai recolher o resto das ovelhas. Ele, no caso, vai recolher o resto das ovelhas e colocar no aprisco novamente. E vai levantar pastores que apacentem e nunca mais temerão. Muitos têm desviado, às vezes estava firme na presença do Senhor, mas por ver essas coisas, por ver esse show praticamente é um show que fazem de cima dos altares. Não quero apontar o dedo aqui, porque tem muito que a gente vê no YouTube aí que é piada. É piada. Pelo amor de Deus, a gente fica até indignado. Como é que permite um ser desse no altar? Altar é lugar santo, é de passar a palavra de Deus. Você já vai na casa de Deus para buscar conforto. Você já vai na casa de Deus para buscar resposta. Você já vai na casa de Deus para se sentir bem na presença de Deus. Aí chega um abençoado e te espanta de lá praticamente. Falando coisa nada a ver. Até tem irmão que vai lá para buscar o conforto de Deus. Ele tem conhecimento da palavra, por mais que ele não congregue naquela igreja ou naquele ministério. Amém, irmão? Ô, glória, a gente chega a ficar até nervoso, sabe, irmão? Porque é uma coisa que, olha, deveria ter algum movimento para acabar com isso, sabe, irmãos? E daí em 1 João também fala sobre isso. Em 1 João, capítulo 4, aqui diz o que devemos fazer. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai-se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É o que está acontecendo hoje, nos dias atuais, dentro da igreja. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus.
Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso, falam do mundo, e do mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Você conhece, irmão. Você, por mais que às vezes não esteja no caminho de Deus, visita a igreja, você conhece. Você sente de Deus quando é verdadeiro. Quando a palavra que estão passando lá, ela é verdadeira. Você sente conforto, você fica tranquilo, você, né, vê como o homem de Deus está agindo na presença dele em cima do púlpito. Mas quando você fica em dúvida, quando você fica incomodado, irmão, é Deus, o Espírito Santo de Deus te falando, ó, irmão, isso não é minha palavra, eu não é assim. Estão criando, agora nem é mais palavra de Deus que se diz, é teologia. Para mim é palavra de Deus e sempre vai ser palavra de Deus. Se vier falar assim para mim, ó, eu prego teologia, eu não sei o que você faz, cara. Para mim sempre vai ser a palavra de Deus. E está acontecendo, irmão, olha, hoje em dia o espírito de engano quer fazer que você aceite a Cristo e continue no erro. Quer que você aceite a Deus, a Jesus e continue no erro. Não é assim. Primeiro, se você quer servir mesmo, arrependa-se dos seus pecados. Todos os dias nós pedimos perdão a Deus dos nossos pecados. E se você passa por um pecado que você está preso, o pecado que eu digo que está preso, pecadores todos nós somos, primeiramente. Preso que eu digo assim, às vezes está preso no perdão da palavra também, às vezes o irmão quer aceitar Jesus, mas está preso na pornografia, às vezes está preso num jogo de azar, jogo de baralho, jogo disso, jogo daquilo, cigarro, bebida. Se ele está aceitando Jesus, ele quer se libertar disso. O que está acontecendo hoje é que muita gente não está aceitando não está aceitando Jesus na igreja por causa disso. Porque tem ministérios que ficam apontando o dedo para o erro da pessoa. Ou às vezes quer uma profecia, às vezes o falso profeta mesmo, faz a profecia, a pessoa fala, olha, não me aconteceu nada, mas você não teve fé. Não, irmão, só de estar na igreja você já tem fé. Se você está ali, você tem fé, você crê. Você crê no milagre. Você crê no poder de Deus, você crê no mover de Deus. Entende, irmão? Irmão, se você quer aceitar Jesus, eu falo aqui, independente se você é cristão, não, católico, independente, se você quer qualquer religião, qualquer pessoa, raça, cor, gênero, independente, Deus é um só. Mas eu não consigo largar da televisão, não consigo largar da música, irmão. Primeiramente, aceite Cristo como seu Salvador e pede para que Ele venha trabalhar na sua vida. Assim aconteceu comigo, eu gostava muito de música, eu gostava muito de televisão, de assistir filme, de assistir bobagem. Bobagem que eu digo, coisa de comédia, umas coisas nada a ver, sabe? E eu pedi a Deus, quando eu entrei na igreja, eu pedi a Deus, eu falei, Deus, tenha misericórdia de mim, me livra desse mal. E Deus foi trabalhando, e hoje, graças a Deus, estou livre. Mas vem o inimigo, joga na cabeça, às vezes as músicas escutar, as coisas que você assistir, mas pedir para Deus repreender e cair por terra. Poderoso sangue de Jesus Cristo, amém? E para finalizar, no Deuteronômio, capítulo 13, tem o castigo dos profetas, né, irmão? Que a palavra de Deus diz. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apertar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para que andar nele, assim tirarás o mal do meio de ti.
Perdão, irmãos, eu tô com uma tosse aqui. Faz dias, eu peguei uma gripe muito pesada essa semana que passou. Mas graças a Deus tá melhorando, Deus tá dando a vitória. E eu não vou deixar de fazer esse vídeo, eu não vou deixar de fazer a obra por causa de tosse, por causa de ficar fungando, como diz. Mas tô aqui pela honra e glória do Senhor. Amém? E aqui diz o castigo que os profetas, falsos profetas, né? E os idólatras vão ter, né? O Deuteronômio, o livro de Moisés, o quinto livro de Moisés diz que o profeta ou sonhador de sonho morrerá, né? Pois falou de rebeldia contra o Senhor, você distorceu a palavra, deu a profecia da carne, como diz. Amém, igreja? E como nós fazemos para acabar com isso, irmãos? Em Efésios 6:10, Efésios 6:10 fala sobre as armaduras de Deus. Efésios 6:10, nós estamos fazendo uma campanha lá na igreja onde eu congrego, e foi uma benção a oração. Vai ser 7 dias de campanha, e antes de passar essa palavra aqui, eu pedi para o pastor, mandei mensagem para ele de manhã. Falou: eu sei que nós estamos fazendo a campanha, mas o senhor me permite de gravar sobre essa palavra, porque como a campanha da igreja, nós estamos fazendo a campanha, né, de oração sobre este livro, esse versículo. Ele falou: não, pode falar da palavra de Deus, irmão, fica à vontade, né? Deus é conosco. Eita, eu estou procurando aqui, não lembro qual parte que é de Efésios aqui. Efésios 6:10 fala sobre as armaduras de Deus. Aqui, Efésios versículo 6, capítulo 10. Fica bem no finalzinho. Efésios capítulo 6, versículo 10. Armaduras de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as estatutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir a minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. A palavra de Deus aqui não precisa nem explicar, né, irmãos? As armaduras de Deus, como nós devemos revestir para nós lutarmos contra essa opressão espiritual. Irmãos, o poder para cair todo esse mal, derramar por terra, é a oração. Estarmos sempre revestidos. A oração nos reveste. Não importa a hora, o momento, se é de manhã, de tarde, de noite, antes de dormir, até no trabalho, quando você está trabalhando com pensamento, você está orando em pensamento, Deus está ouvindo, está vendo você orando, falando com Ele. Amém, irmão? Orais, vamos pedir que Deus, o Espírito Santo de Deus,
faça com que caia por terra todo esse mal. Que Deus estenda suas mãos, faça justiça no momento dele. E irmão, se você às vezes está triste, desanimado no caminho de Deus, eu também tive, mas fui buscando, fui tendo discernimento da palavra, fui lendo a palavra e entendi. Então, irmãos, quando a gente está no caminho de Deus para fazer o que Ele quer e sobre a palavra verdadeira, o inimigo ele se levanta. Pois para falar da boca para fora tem milhões para subir do altar. Mas para falar a verdadeira palavra são poucos. Perdão, irmãos. Eu falei para vocês, eu tô com uma tosse que eu não aguento, minha garganta tá coçando demais, mas eu não vou deixar de fazer esse vídeo. Amém, irmãos? Irmãos, peço que você se inscreva se você não é inscrito. Muito obrigado. E eu peço para você, quer deixar seu pedido de oração, pode deixar no comentário, eu estarei orando por vocês. Amém? E quer deixar um pedido de oração para orar por alguém? Estou aqui, eu digito aí a oração para você aí no comentário. E a campanha tá normal, tá, irmão? Hoje vai ter a campanha da libertação. A campanha de libertação. Não pôde ter na segunda, que eu tava orando na segunda. 3:30 da manhã eu tava lá orando. Quando faltavam uns 2 minutinhos, 3 minutinhos para acabar, minha internet caiu. A internet caiu bem no momento que eu estava finalizando a oração. A única coisa que eu fiz, entreguei nas mãos de Deus, finalizei ali e coloquei nas postagens que infelizmente não consegui fazer, né, a oração da campanha de libertação. Amém, igreja? Deus abençoe. Eu estou muito mal da garganta mesmo. Eu vou tentar não forçar ao máximo agora. Mas de madrugada eu vou estar orando por todos em favor de libertação. E todos os dias vocês inscritos estão na minha oração. Estão nos meus propósitos. Amém? Compartilhe, escreva, deixa um like para fortalecer, para expandir o vídeo. Amém, irmão? Eu vou tentar fazer uma oração breve aqui para vocês. Eu estou com a garganta que eu não estou segurando para não tossir mais. Amém? Quem quiser pode me acompanhar, dizendo glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus e eterno Pai, obrigado, Pai, por esta noite, Pai, por esta santa palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, que essa palavra, Pai, alcance, Pai, os irmãos, Pai, que essa palavra, Pai, seja, Pai, o que o irmão queira ouvir nesta noite, Pai, que essa palavra que o Senhor me passou, Pai, seja, Pai, de entendimento para esse irmão, para essa irmã que se distanciou, Pai, dos seus caminhos. Que seja de entendimento, Pai, para o irmão que está nos seus caminhos e está desanimado. Senhor meu Deus e meu Pai, se há algum irmão e alguma irmã, Pai, desanimado, Pai, no seu caminho, eu te peço, Pai, estende suas mãos, Pai, e continue, Pai, guiando, Pai, nos seus caminhos, Pai, dando discernimento, Pai, dando orientação, Pai. Ô Senhor da glória, alcança, Pai, todos os pedidos de oração. Entra, Pai, com o processo, Pai, de libertação, Pai, na vida desse irmão, dessa irmã, Pai, que necessita de libertação. Toca, Pai, na enfermidade. Toca, Pai, na depressão. Para que caia por terra toda ansiedade e depressão no poderoso sangue de Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, estenda suas mãos, Pai, na vida desse irmão, dessa irmã e no meio familiar dele, nos filhos e nas filhas, Pai, nas crianças, Pai. Alcança, Pai, as crianças, Pai, dando livramento, Senhor, pois o inimigo tem se revoltado contra as crianças. Senhor meu Deus e meu Pai, vai caindo por terra, Pai, todo o espírito de perseguição, Pai, no poderoso sangue de Jesus Cristo. Ô Senhor da glória, alcança, Pai. Alcança o teu filho, Pai, que está, Pai, no sul, no leste e oeste, Pai, desse Brasil, do Paraná ou desta cidade, em qualquer canto do mundo, Pai. Alcança, Pai. Entra, Pai, com a providência, Pai. Entrega a chave da vitória, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, entra, Pai, com a providência nos projetos, Pai. Nos projetos desse irmão, dessa irmã. Senhor, meu Deus, meu Pai, se a porta fechada, Pai, abre as portas, Pai, da prosperidade. Abre a porta do emprego, abre a porta da bolsa de estudo,
Abre, Pai, a porta, Pai, que esse irmão e essa irmã está pedindo em oração a Ti, Pai. Entra, Pai, com a providência, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo de Deus, confirma as bênçãos e a vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmão. Irmão, e mais uma coisa que eu quero falar para você. Se tiver com algum problema familiar, trabalho, não divide com o irmão do teu lado, não. Divide com Deus. A não ser o teu pai e tua mãe, que é os únicos que vai te ajudar dentro da tua casa. Mas nos demais, entregue nas mãos de Deus. Conversa com Deus. Ele vai te dar a resposta no momento certo e Ele é o único que você pode confiar. Amém? Deus os abençoe, se Deus quiser. Amém? A paz do Senhor.